Obrigado, Jordão. É uma honra estar pisando nesse palco. Aliás, é a primeira vez que eu piso num palco sozinho. Eu sempre pisei em palco com alguma banda, com alguém apresentando algum show. E hoje isso para mim é muito especial, porque eu tenho uma história com Campos do Jordão. Em 1975, eu vim para cá, saí da Moca, com uma barraca bangalô e 2 mochilas nas costas e 2 casais. Vamos acampar em Campos do Jordão. Vamos lá. Pegamos o ônibus, viemos para a Ducha de Prata, em 75. Naquela época tinha o disco dos Rolling Stones e Stone Rock and Roll. Bom, acampando na Ducha de Prata, rock and roll. Um cara saiu de uma barraca e falou para mim, cara, o tempo não espera por ninguém. Time waits for no one. O tempo espera por alguém? Então você tem que fazer o máximo possível, o antes possível. E essa música, essa época e esse dia ficou na minha cabeça. O tempo não espera por ninguém. Eu preciso ser alguém. Bom, eu sempre gostei de curtir montanha. E nesse mesmo momento veio uma música do Led Zeppelin na minha cabeça. Campos do Jordão. Naquele momento, eu estava indo para o pico do Itapeva. No caso, a música era Going to California, do Led Zeppelin. No caso, eu estava indo Going to Pico do Itapeva. Bom, eu cheguei no Pico de Itapeva e olhei aquela montanha e vi essa música e essa frase. Eu estou com a minha cabeça cheia de sonhos, e esses sonhos não são difíceis de realizar. Isso ficou em mim, aquela frase, essa frase, aqui em Campos do Jordão. Muito bem, eu vou contar um pouco da história da Woodstock para vocês, da minha vida, enquanto passa esses slides lá. Toda a história, toda a fotografia tem uma história, então depois se vocês quiserem perguntar alguma coisa daqui, por favor. Só que eu com o Ramones, quando eles foram, daqui eu peguei eles e levei para o Woodstock, uma das bandas que conheceu o Woodstock, a maior banda punk de todos os tempos, junto com Beatles, mudou a cena do mundo inteiro. Bom, além de trabalhar na 89 FM, como o Jordão disse, eu trabalhei na MTV, fazendo a produção do Fúria Metal, junto com Gastão Moreira, que alguns devem conhecer, no início da MTV, em 1991. Várias televisões foram entrevistar a Woodstock, fizeram história com a gente. A TV Globo, a Gazeta, a Record e a Cultura. Ou seja, todos praticamente visitaram o Woodstock. Teve reportagem da loja na revista Veja, na Folha de São Paulo, no Estadão, no Jornal da Tarde, no Diário Popular e no Isto É. Alguns jornais já até acabaram, mas o Woodstock ainda está aqui até hoje. Porque uma história que você constrói com amor, com fé, com vontade, acreditando no seu sonho, ela é eterna. Além do Ramones, frequentaram o Woodstock, foram fazer sessão de autógrafo lá, o Metallica, o Deep Purple, o Yahip, Êxodos, enfim, uma dezena de bandas foram fazer sessão de autógrafo de graça. Porque hoje tem o tal do meet and greet, que você é obrigado a pagar mais ou menos $400, $500. O Ozzy mesmo, recentemente, cobrou $750 para bater uma foto do lado dele. Na época, no Woodstock, era de graça. Por quê? Porque a gente vendia muito disco. A loja física era frequentada por uma tribo sedenta para comprar disco e ter o disco físico. Hoje, tudo bem, tem Spotify, tem Deezer, fica muito mais fácil você consumir a música. Por falar em Spotify, há 15 dias, eu estava na Woodstock, entrou o pessoal, uma excursão com 2 brasileiros, falou, trouxe um pessoal para conhecer a Woodstock. Legal, fica à vontade, vamos fazer uma tour, a loja é cheia de histórias de bandas que foram, como o cara do Metallica, o James Hetfield, o cara do Judas Priest, enfim, várias bandas do meio. Aí eu falei, mas da onde é esse pessoal? Eles são da Suécia, são Spotify. Eu falei, como? O Spotify na Woodstock, uma loja analógica. Eles vieram conhecer exatamente como você consegue estar vivo hoje, 40 anos, sozinho na rua. Falei, bem, é quase que simples,
Porque uma coisa analógica, uma coisa concreta, uma coisa que você pisa, é muito mais eterna do que, de repente, alguma coisa que você coloca na linha do tempo e no dia seguinte você não lembra. Nós existimos porque nós fizemos uma história concreta de 40 anos. E 40 anos sozinho na rua. Nós começamos em 1978, na Galeria José Bonifácio. E naquela época, já contando um pouco da história da loja, ela chegou a, vamos dizer assim, a falir, quebrar, em 1980. O meu sócio me abandonou, deixou a loja sozinha, falou, olha, eu não quero mais autoestoque, ela fica para você. Ela ficou para mim praticamente quebrada. Eu tinha 50 mil reais de mercadoria, 50 mil reais de dívida, ou seja, nada. E ele queria mais 50 reais. Aí eu perguntei para mim mesmo, o que eu vou fazer? Eu só sei fazer isso. Eu não estudei. E eu não estudei porque eu não quis. Eu cheguei a ter uma bolsa de valores da Faculdade de São Judas. Mas eu queria criar algo meu, saindo de mim. Então, e também não tinha dinheiro para comprar os discos, que eu queria ter todos. Então eu comprava um disco, tipo assim, dos Rolling Stones que ninguém tinha. Eu ia na casa de alguém, fazia uma troca, porque o cara não tinha aquele disco, trocava por um ou dois, e assim eu fiquei conhecido em São Paulo inteiro, fazendo troca de discos e completando também a minha coleção. Bom, voltando à criação de tribos, como o Jordão me disse. Garotadas do Sepultura, do Ratos de Porão, frequentavam o Woodstock antes de montar as bandas. Ou seja, além de eu mudar a minha vida, trazendo esses discos da Europa, eu mudei a vida de pessoas. O Jordão disse que eu mudei a vida dele. Então, uma coisa que é feita com vontade, com amor, que você acredita naquilo, você realmente pode mudar a vida de pessoas se você mostrar algo diferente, e naquela época era diferente. Eu viajei para Londres com $2.100 para ficar 15 dias entre Londres e Paris. $2.100 de estadia para comprar disco, comer e voltar. Bem, essa foi a minha primeira viagem para Londres. Quando eu cheguei aqui, eu vendi todos os discos, mas eu não tive um centavo de lucro. O que eu vendi pagou em todas as minhas despesas. O que nesse momento veio na minha cabeça? Eu falei, poxa, eu não posso parar. Está acontecendo algo novo lá na Inglaterra, na Europa, que era chamada a New Wave of British Heavy Metal, que eram as novas bandas como Iron Maiden, Metallica, Saxon, alguns diferentes para você, mas eram as bandas que estavam acontecendo no momento. Eu trouxe naquela época Patches e Bottoms, que eram desconhecidos, até os nomes. Nem eu conhecia a palavra patch. Era que você, hoje, todo mundo sabe que você coloca na jaqueta. Com esses patches, eu comecei a fazer dinheiro. Eu comecei a falar, bom, já que eu não vou ganhar dinheiro trazendo os discos, eu vou trazer patch e bottom. O que significa isso? Significa você acreditar num produto novo que ninguém conhece, nem você. Você trouxe porque você gostava da banda, para você usar na sua roupa. Então, com esses patches, eu comecei a ganhar dinheiro. Os discos que eu trazia era apenas para pagar a minha passagem, a minha estadia e poder comer em Londres, Paris ou Holanda, nos países que eu visitava naquela época. Então, foi uma época que todo mundo, vamos dizer assim, as bandas e a garotada, era um público virgem para aquele tipo de produto. Não existia praticamente para ninguém. Era novo na Europa e nem nos Estados Unidos ainda acontecia. Porque a primeira vez que eu fui para Londres, em abril de 1982, o Iron Maiden, que acredito que muitos conhecem, estava lançando o primeiro disco, The Number of the Beast.
Então, quando eu cheguei em Londres, eu cheguei no olho do furacão com a coisa acontecendo. Era algo que eu tinha certeza, não para ganhar dinheiro, mas para mim continuar fazendo o que eu gosto. Era óbvio que se você colocasse um disco daquela qualidade, daquela potência, de um Iron Maiden para uma garotada nova ouvir, ia vender. Isso era óbvio. Então, foi assim que a gente começou a construir a história da Woodstock. Nós, naquela época, fizemos contratos com a Europa, Estados Unidos e Canadá, porque eu não estava conseguindo trazer uma quantidade grande de discos para suprir o mercado brasileiro. Tipo assim, já tinha uma demanda, no mínimo, para 1000 discos do Metallica, mas era impossível eu trazer 1000 discos da Europa e Estados Unidos. Eu trazia no máximo 400, 300, 200 e rezando para que desse ali o botão verde para mim passar. Eu cheguei a perder disco, cheguei a perder mercadoria, mas no momento que eu podia perder. E nesse momento que eu podia perder, o que me salvou foi a minha sacola que eu trouxe com patches e bottoms. Falei, ok, pode ficar com os discos. Tentei comprar os discos, tentei pagar. O governo não deixou, eu perdi tudo. Eram os melhores 237 discos que eu tinha visto na história do rock. Eu tinha comprado um a um na Holanda, na Itália, na França e na Inglaterra. Ou seja, eu estava trazendo uma cultura nova para o nosso país. E não deixaram entrar. Ok, nem por isso eu desisti. Eu tive muitos problemas quando eu estava na Europa. Em 1982, a Argentina estava em guerra com a Inglaterra, na época das Malvinas e, no caso lá, Falklands. Eu saindo da imigração, já tinha passado na imigração, carimbado para mim entrar, o policial da imigração falou, South America? Eu falei, Brasil. South America, América do Sul. Follow me acompanha. Acompanhei ele num quarto, ele falou, tira a roupa. Eu falei, como? Tira a roupa. Ok. Foi humilhante, eu tirei a roupa, em plena Londres de 1982, na época das Malvinas. Mas naquele momento eu falei, caramba, eles acham que a América do Sul é um todo, e o Brasil é a Argentina, ou é o Paraguai, ou é a Bolívia. Para eles, lá naquela época, nós éramos América do Sul. Bom, me revistaram, olharam tudo, foi humilhante. Eu saí, ok, sir, o senhor pode ir embora. Fui para o meu hotel. Passado 2 dias, uma nova humilhação, mas eu não desisti. O Iron Maiden tinha uns discos que só tinha em Paris. Então, peguei um avião de Londres para Paris. Fui lá, comprei os discos do Iron Maiden, uns EPs raros na época, que nem na Inglaterra tinha. Quando eu voltei novamente para a imigração inglesa, o mesmo policial, ei, Brasília, brasileiro, me segue. Ok, eu segui, mesma coisa, humilhante, fiquei nu dentro de um quartinho da imigração inglesa. Novamente carimbaram, ok, o senhor pode seguir. Então foram várias dificuldades que eu tive para chegar nesses 40 anos da loja, que essas fotos que estão passando no slide mostram bandas, garotada, várias pessoas que visitaram a loja. Sobre falido, eu estava literalmente quebrado, falido. A loja, em 1980, ela devia 6 meses de aluguel, que estava no nome do meu tio, como fiador, e o meu sócio tinha ganho 700 mil cruzeiros, que poderia ter investido na loja, e não investiu. Montou um mercado não sei aonde, ok. Me chamou na casa dele, eu comprei a parte dele. Então, veja bem, quebrado, em
Agosto de 81, a loja estava no zero, no chão. Em abril de 82, acreditando num mercado novo, numa nova situação que estava acontecendo na Inglaterra, eu fui para Londres, trouxe os discos, e a loja chegou nesses 40 anos. Nesse mesmo 82, em dezembro de 82, eu estava comprando um apartamento ao lado desse meu sócio, e ele estava sendo, de uma certa forma, a Açúcar União tinha pedido falência da empresa dele. Ou seja, eu acreditei na única coisa que eu podia fazer naquele momento, era continuar a loja e continuar o meu sonho, que chegou até esses 40 anos. Outra coisa que aconteceu na história da Woodstock foi acreditar em certos produtos de certas bandas. Uma delas foi o Guns N' Roses, hoje muito conhecido, Lot Stadium, mas naquela época não. Eles lançaram um disco chamado Use Your Illusion, volume 1 e volume 2. A gravadora ainda não sabia o potencial dessa banda. Então eles ligaram para mim: nós estamos lançando o disco Use Your Illusion do Guns N' Roses. Aí eu perguntei: quantos discos vocês estão lançando? 3.000. Esse aí que acabou de passar era o Andreas Kisser, do Sepultura, que foi na Woodstock, fazer um programa dele, chamado Backtracking. Pediram para ele escolher as 3 lojas ou pessoas que influenciaram a vida dele. Ele escolheu o Woodstock. Bom, eu comprei 3.000 Iron Maiden, quando nós vendemos 25.000 ingressos na Woodstock. Esse disco do Iron Maiden, Power Slave, que foi a turnê aqui no Brasil, nós vendemos sozinho 5.000 discos. A banda, em janeiro de 85, ficou sabendo que a Woodstock vendeu 5.000 discos e mandou um autógrafo, Thank you, Valsir, num pôster que eu tenho na loja, que de repente pode aparecer aí, por ter vendido 5.000 discos antes do Rock in Rio. Ou seja, o heavy metal ele já estava praticamente estabelecido no país antes do Rock in Rio. Aqui é eu no palco do Monsters of Rock em 93, essa bola eu vou chutar para o público antes do Black Sabbath entrar no palco. Bom, voltando para o Guns N' Roses, é muita história para contar, então desculpa se eu estou fazendo alguma intercalação, fazendo Aqui mais um negócio muito importante na minha vida. Essa camiseta do MMDC, que eu usei a mesma camiseta do The Trooper, do Iron Maiden, eu quis resgatar a história da Revolução Constitucionalista de 32, que muitos brasileiros morreram pelo Brasil, e eu fui condecorado pelo MMDC e pela cidade de São Paulo por divulgar a história de São Paulo e divulgar a Revolução Constitucionalista de 32. Aqui é no palco de Slayer, no mesmo Monsters of Rock de 93. Bom, Guns N' Roses, isso eu tenho que falar. Eu comprei 3.000 discos, no caso foram 12.000 discos à vista. Eu consegui um preço especial, isso significa você acreditar naquele produto. Esses 12.000 discos, praticamente, eu vendi das 10h30 às 5 da tarde. Em um dia, acreditando em um produto, eu ganhei $10.000 em 5 ou 6 horas. Então, se você acredita... Cara, se você acredita num produto, em alguma coisa, vá em frente. Naquela época, de tanto eu viajar para a Europa, eu estava na frente, querendo ou não, de tudo que estava acontecendo no Brasil com as gravadoras. Então eu sabia que disco que eu poderia acreditar ou não. Mais um outro caso interessante de discos, de você acreditar num produto, foi quando o Ozzy Osbourne, do Black Sabbath, saiu do Black Sabbath e montou a banda Blizzard of Ozz. Muito bem, eu liguei para a gravadora, no caso CBS, Sony, em São Paulo, para escutar aqui, vocês têm um disco de uma banda chamada Blizzard of Ozz. Eu não falei Ozzy Osbourne. Eu quero fazer exclusividade, eu compro 3.000 discos à vista,
contanto que vocês me deem prazo, desconto, e junto eu quero mais uma banda chamada Accept, que é uma espécie de Iron Maiden da Alemanha. Muito bem, eles mandaram os discos, eu paguei. Isso aqui é uma banda da Inglaterra visitando o Woodstock o ano passado. Eles são... Aqui eu recebendo a comenda do Sangue Paulista, que eu ajudei a divulgar a doação de sangue em São Paulo em 2017. Bem, fazendo um ping-pong com a história. Assim que eu recebi o disco do Ozzy Osbourne, a gravadora ligou para mim. Pô, por que você não falou que era o Ozzy Osbourne do Black Sabbath? Falei, eu não trabalho na CBS, eu trabalho na Woodstock. Você deveria saber. Então, de repente, quando você tem uma informação que vale ouro, guarda para você e usa ela para você. Eu fiz muito, mas muito isso nesses 40 anos da loja. Essa coisa de você ter... Hoje é difícil você guardar certas informações, porque está na mídia. Mas se você conhece alguma coisa que você pode usar para ganhar, use. Porque, primeiro, aqui é eu do lado da guitarra do Jimi Hendrix, o cara que tocou em Woodstock. É um momento que... Bom, o Woodstock, Jimi Hendrix... foi emocionante eu estar ao lado dessa guitarra numa exposição que teve em São Paulo. Então, é o que eu sempre falo, eu sempre levei isso comigo. Eu preciso descobrir algo que ninguém ainda fez. E esse algo que ninguém ainda fez, eu fiz muito no Comando Metal do 89, durante 12 anos. Eu trabalhei no 89 em São Paulo e durante 3 meses na MTV, em São Paulo também. Eu lançava os discos, como o Jordão falou, às vezes inteiro. Por quê? O disco era ótimo, o produto era ótimo, e eu sabia que o fã de rock, principalmente o fã de rock, mesmo que ele grave aquela fitinha, que ele tenha aquela fitinha, eu e a minha filha, que me deu uma força sempre no Woodstock, ele vai querer comprar o disco novamente. Então, um dos discos que eu lancei, inclusive banda, dentro do Comando Metal, uma delas foi uma banda chamada Dream Theater. Alguns conhecem, uma banda de heavy metal progressivo. Eu toquei inteiro, porque eu disse que quando eu gostava, de repente poderia encalhar o disco na loja ou o CD na loja, mas eu pouco me importava. Eu queria que aquela molecada, que ao invés de antigamente ia gravar alguma fita na loja, tivesse a oportunidade de ter o disco inteiro, de poder ouvir, que eu sei que um dia ele ia comprar. Bom, eu comprei 500 discos desse Dream Theater. Eu toquei num domingo, não vendeu uma semana, mas durante um mês acabou o disco. Antes de eu pagar a fatura para a gravadora, vendeu o disco. Então, veja bem, eu sempre, nesses 40 anos de loja, eu procurei um diferencial de produto, uma coisa que eu sempre acreditava. Foi no caso dos Bottoms, no caso dos Pets e no caso desses discos exclusivos. Bem, voltando à loja, quando eu fiquei sozinho, quando esse meu sócio me deixou. A loja, eu fiquei sozinho com a loja a partir de agosto de 81, quebrado, sem nenhum tostão no bolso, devendo 6 meses de aluguel, com um tio meu fiador. Eu falei, tio, quebrou, eu pago. Eu falei, não, tio, eu vou conseguir, pode deixar. Bom, passado mais ou menos 81, 82, olha, agosto de 81, a loja estava quebrada. Agosto de 84, 3 anos depois, eu estava comprando a minha primeira parte da loja em frente ao metrô em Anhangabaú, sede própria, a primeira loja. Bom, 84. Ao lado da Woodstock tinha uma autoescola que fazia parede com a loja. O meu medo, entre aspas, era ter um pentelho de uma loja no mesmo nível do meu lado.
Não que ia me atrapalhar, porque eu confiava em mim, confiava no meu taco. Eu sabia o que eu devia fazer, eu sabia o que eu devia comprar. Mas eu não queria ninguém do meu lado. Eu queria, por ser um prédio histórico, o Palacete Riachuelo, eu queria ter aquela frente inteira de 12 metros só para o estoque. E aquele prédio, quando eu vi a primeira vez, no meu caso, ele me lembrou um disco do Led Zeppelin, o Physical Graffiti. Aquilo me deixou, falou, puta, eu quero ter esse prédio, essa frente inteira. Bom, isso foi 84, eu comprei a primeira parte. 7 anos depois, o dono da loja ao lado falou, seu Valcir, o senhor está interessado ainda em comprar a loja ao lado? Eu falei, estou sim. Dependendo do preço, eu fico. Bem, aí Deus escreve certo por linhas tortas. Eu tinha naquela época, acho que deve ter aparecido alguma foto aí, uma Furglane, que eu usava para levar as bandas para lá, para cá, Ramones, Jethro Tull, Black Sabbath, enfim. E 2 750 na garagem, motocicleta. Veja bem, como são as coisas. Eu estava voltando do Comando Metal, de madrugada, na Rua dos Trilhos, na Moca, e eu vi 2 carros me perseguirem. Falei, opa, aí tem coisa. Eu dei sorte de, logo que eu virei a esquina, tinha um comando da PM. Eu entrei dentro do comando. Aí a PM não entendeu, falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu acho que eu vou ser assaltado. Aí eu nunca lembro que a pessoa... Isso aqui é show que eu fazia na porta da Woodstock. Isso aí foi em 2004. As bandas tocavam. Interessante essa foto. Está vendo o jardim? O jardim ficou inteiro. Eu falei, por favor, não pisem na grama. Legal, Valcir. A gente não pisa. Ficou inteirinho depois. Bom, eu cheguei em casa com medo. Eu vendi a Furglane e as 2 motocicletas. Falei, nunca mais eu quero nenhum tipo de carro que me chame a atenção. No dia seguinte, eu comprei um Escort cinza L, feio, entre aspas, não ia me chamar a atenção. Bom, com esse dinheiro, eu peguei $30 mil. Aí é o fator sorte. Com esses $30 mil, o dono da loja ao lado falou assim, eu perguntei para o dono da loja ao lado, quanto o senhor quer para mim comprar essa loja ao lado da minha? Ele falou, olha, eu quero $30 mil. Eu falei, tó. Ou seja, hoje eu não teria nem a Furglane, nem as 2 motos, eu tenho a loja que eu sempre sonhei, no prédio que eu adoro, que é esse aqui, tombado. A loja, inclusive, está para ser tombada como patrimônio histórico da cidade de São Paulo e cultural. Vai para a Câmara Municipal. Vai para a Câmara Municipal esse ano e pretendemos voltar a fazer show. Isso daqui, vocês estão vendo uma televisão aqui, essa garotada, fique sabendo essa foto. E embaixo da TV tem uns horários, 9 horas, 10 horas e 15 horas. Nesses horários, eu passava vídeos que eles nunca tinham assistido. Isso também foi inovador. A Woodstock, além de ela ter sido uma loja, nessa época, ela era o YouTube, porque ninguém tinha esses vídeos, só eu tinha, porque eu trazia da Europa. Ela era o Facebook, porque as pessoas se encontravam na porta da loja para conversar. Não era no WhatsApp, não era no Facebook, ok, nada contra. Mas, olha isso aqui, uma banda chamada Venom, chegando na Woodstock em 1986, a primeira banda a chegar na Woodstock. E eu, de uma certa forma, era um download cultural. Eu trazia uma cultura de lá, nova, para cá. Então, é realização total. Hoje, eu penso assim, se eu morrer hoje, eu não quero ressuscitar, porque eu fui muito feliz nessa vida. O que eu fiz nessa vida, dificilmente, com tudo isso, isso é a carta que eu fui o produtor do Fúria Metal da MTV, em 1991. Então, se eu fui feliz nessa vida, ou fui feliz com o que eu tenho, por que eu vou querer ter outra? Então, game over, para mim tá bom. Obrigado. Agora, isso daqui, ó, isso daqui é para vocês, isso daqui é para todo mundo. We are the champions, no time for losers. Nós somos os campeões, não tem tempo para perder. Saiam daqui e vençam. Isso aqui é do disco, do filme do Freddie Mercury. Valeu, obrigado.
Desculpa alguma coisa, foi a minha primeira palestra aqui. Obrigado, Jordão, obrigado vocês. A única coisa que eu tenho que falar, do caralho. Obrigado.